A graça e a paz, amados pastores, vamos para o capítulo 8 sobre Romanos. Primeiro, Romanos é a carta mais extensa que nós temos ali no Novo Testamento, então é a maior carta, né? Ela tem o que? 16 capítulos, se eu não estiver enganado, né? Então Romanos é a carta mais longa e também a mais teológica. Então se perguntar qual é a carta mais teológica, é a carta Romanos. Qual é a carta mais longa, mais extensa? Também é a carta Romanos. Lembrando que o livro mais extenso é o livro de Lucas / Atos, né? E a carta mais extensa é a carta ao Romanos, tá? E essa carta ela tem como destinatário, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ela tem como destinatários ali aos cristãos em Roma, né? Tanto judeus como gentios, até porque em Roma o cristianismo ele deu início ali pelos judeus, né? A primeira comunidade foi judaica, né? O livro pode ser dividido ali em 4 partes, né? Que vai ali de 1 até o capítulo 4, né? Ali metade do capítulo 4, ali até o versículo 25, 26, né? Onde vai falar sobre a justiça de Deus mediante a fé. Já dali do capítulo final do capítulo 4 para o capítulo 5 até o capítulo 9, né, ou final do capítulo 8, ele vai tratar sobre o Evangelho com o poder de Deus para a salvação. Tem até aquela passagem clássica ali, né, no capítulo 8, né, não condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E aí do capítulo 9 até o capítulo 11, ele vai falar sobre o Evangelho e Israel. Ele vai fazer essa comparação ali, né? Um tema-chave ali, né? Que é o Evangelho de Israel, a lei, o Evangelho, os judeus, o gentio. Ele vai fazendo essa antítese, essa comparação, né? Esse paralelismo, né? Entre a antiga e a nova aliança, né? Entre o antigo povo e o novo povo, né? E aí, por fim, a última parte, né? O último corte é o Evangelho e a transformação, né? E aí ele vai do capítulo 12 até o capítulo 15. E aí o capítulo 16, digamos que ele é a despedida ali, né? Aquela parte final da carta, né? Então a última sessão principal trata ali do teológico de Paulo dedicado ao resultado prático da atuação da graça de Deus, né, através do Evangelho de Jesus Cristo, né? O autor não tem questionamento, quem escreveu foi Paulo. Talvez o que possa perguntar é que foi ali o amanuense, né, que Paulo usou. Nesse caso aí foi Tércio, né? Tércio foi o escriba, foi aquele que Paulo foi ditando e ele foi escrevendo, né? O local não é preciso, então talvez ele não cobre, mas a corrente mais aceita é que foi em Corinto, ali na década de 57 depois de Cristo, né? O destinatário nós já falamos, é os crentes que moravam em Roma, né? Tanto gentil como judeu. A integridade, tá? Acredita-se que a carta romana realmente ela foi composta ali sobre os seus 16 capítulos, né? Lembrando que isso que eu falo, senhores, é a parte que o autor ele massificou, porque em quase todos esses tópicos ele começa a mostrar várias correntes e vários pontos de vista, vários debates, e aí ele quase sempre conclui dizendo uma afirmação e porquê daquela afirmação. Então aqui eu só trago essa parte, porque a parte que ele já disse que não é aceita, não há porquê ser cobrado em prova, já que não é aceito, né? A natureza e o gênero. Ele fala que o gênero literário de Roma é muito diverso, tá? Paulo ele se utilizou de todo o recurso da época para escrever a carta. Então não tem como a gente dizer um gênero só. Do mesmo jeito como ele fala que não tem como a gente dizer um propósito só para cartas aos Romanos. Se a gente fosse dar um tema único, que não é possível porque são muitos temas, mas se ele fosse exigido, mesmo assim, dizer qual é o único tema, ele dizer que o único tema seria o Evangelho, né? E aí qual é as considerações para os nossos tempos recentes de Roma? Aí diz que existe vários debates dos tempos recentes. Primeiro porque ele fala que ali os judeus do século I, eles não acreditavam na salvação pelas obras, mas ele acreditava no que ele chama de nomismo nacional. O que é o nomismo nacional? É que toda a nação
de Israel foi escolhida por Deus. Então as obras não interferiam na salvação, porque eles já foram escolhidos. Ele como um todo, como um único, uma nação única. As obras era simplesmente para o colocar ou para o identificar como um participante desse povo, entendeu? Como membro dessa nação. Tá? Basicamente é isso que a gente teria para tratar, né, sobre a carta de Paulo, né? Ele coloca ali uma parte ali sobre o propósito, que muitas vezes Paulo se defende na carta, dizendo que ele não era anti-judeu, né? Não tinha uma teologia anti-judaica, que ele não trazia um evangelho diferente, né? E ele vai se defendendo um pouco durante a carta, ok? Então era esse aí os principais pontos, espero ter ajudado e até o nosso próximo encontro. Fica na paz e fé na missão.